Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. E vamos agora de entrevista. A filha do empresário Roberto Justus, ainda criança, apareceu em um vídeo usando uma bolsa de luxo e foi imediatamente alvo de comentários maldosos e ataques virtuais nas redes sociais. O episódio levanta questões graves sobre os limites da liberdade de expressão, o discurso de ódio e o crime de injúria. Os ataques geraram indignação em muitas pessoas, mas também escancararam uma realidade perigosa, a naturalização da violência virtual contra crianças. Em nosso estúdio, o advogado Brian, nós vamos conversar a respeito deste assunto muito importante que acaba afetando aí muitas crianças e adolescentes no nosso país. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan Patos. Um bom dia firme e com muita coragem para todos que nos ouvem. Amém. Precisamos de muita coragem. Ante toda essa dificuldade, esses impostos, né? Temos que ter coragem. Precisamos mesmo diante de tantas realidades. Doutor Brian, um prazer ter o senhor aqui com a gente mais uma vez. Eu queria começar partindo do seguinte princípio. A gente tem, claro, os comentários que foram colocados sobre a filha do empresário e apresentador Roberto Justus, uma criança de 5 anos, e ela aparece, né, nesse caso com uma bolsa de R$14 mil. O que a gente pode entender judicialmente daquela foto? Seria uma foto sem pretensão ou algo para promover, algo que a gente pode considerar um trabalho infantil? Se analisarmos o perfil de Instagram da mãe dela, a gente percebe que é um site que a mãe dela é uma modelo e tudo que ela posta ali tem um objetivo comercial, tem o objetivo de ser um modelo, ela, né, um modelo atual, e isso conduzir as pessoas que a seguem o que estaria mais atualizado no mundo da moda. Ela é uma modelo, visivelmente. O site é um site de exibição de produtos para a venda. Doutor, partindo desse ponto que o senhor trouxe para a gente, até onde vai? Porque a gente sabe que hoje o Instagram, Facebook, TikTok, entre tantas mídias que nós temos, acabam se tornando algo comercial. Até que ponto vai a liberdade de expressão e os limites legais? Olha, a liberdade de expressão, às vezes mal compreendida. Porque a liberdade significa você manifestar livremente aquilo que você pensa. Mas o limite se encontra no direito das outras pessoas. Você não pode usar a internet para fazer, por exemplo, incitação ao crime. Não pode usar a internet para fazer uma injúria. Não pode usar a internet para fazer apologia a um fato criminoso ou a um crime especificamente. Então, esses são os limites. De compreender, se você só entende de liberdade é fazer o que quer, mas não é fazer o que quer, é fazer o que quer até que o direito limite, porque a bem da verdade tem um destinatário aqueles comentários. Seja uma pessoa específica, seja um grupo, seja a sociedade como um todo. Doutor, e como que a gente pode entender quais sanções seriam previstas para essas pessoas que, no caso, aí fizeram uma chuva de comentários ofensivos? A gente está tratando aí desse caso específico, né, da filha do Roberto Justus, mas isso acontece, né, comumente contra vários influencers também, mas focado aí, ela é uma criança de 5 anos, quais seriam as sanções previstas e a proteção para resguardá-la? O trabalho, antes de tudo, é claro que os comentários são terríveis, os comentários não são, têm cunho criminoso. É possível que as pessoas que fizeram aqueles comentários sejam sancionadas, mas antes de tudo, antes de provocar essa reação das pessoas, temos que ver também que o trabalho do menor de 14 anos, em atividades artísticas, em propagandas, em novelas, em teatros, ela precisa de ter uma autorização judicial específica. Então, se ela teve atuação num comercial, precisa de uma autorização para aquele comercial. Se atuou em uma novela, precisa especificamente para aquela novela, ou para aquele filme, ou para aquela peça teatral. Se for outro porque, nesse caso, o Ministério Público, os psicólogos, assistentes e demais profissionais envolvidos, têm que ver se aquele ambiente de trabalho é de fato seguro. E o que é que alguma coisa pode representar de ataque a essa criança.
né? Nós não temos notícia que essa criança tenha autorização para estar fazendo aquelas exibições de produtos, de joias e de roupas, né, e adereços que geralmente, comumente, ela faz no site da mãe. Mas e nem por isso os comentários estão abonados. Fazer um comentário como surgiu de que só guilhotina mesmo, e só guilhotina a gente historicamente sabe que era um instrumento que na França usava para cortar as cabeças dos nobres e dos ricos, né, pelos revolucionários, é uma incitação ao crime. Tanto que em comentários posteriores veio lá assim, ela tem que morrer mesmo, simplesmente pelo fato de ter cometido. Então, isso é incitação do crime. A incitação do crime, ela acontece antes do crime. As pessoas insinuam que aquela é a situação, tem que matar negros, tem que matar homossexuais, tem que matar nordestinos. Essa é incitação ao crime. E apologia ao crime é depois que o crime acontece, o criminoso ser ovacionado, falando, bem feito, é assim que resolve o problema social, é assim que resolve o problema das drogas, matando aquelas pessoas que estão em situação de rua e drogados. Então, tem essa situação. Além de qualquer comentário que ofenda o dolo, a um bom nome da pessoa, ser, sim, um crime de injúria. Doutor, quando, pegando justamente esse gancho que o senhor trouxe, quando alguém faz um comentário, depois vem aquela chuva de ataques a essa pessoa. Quando uma pessoa defende publicamente quem atacou, nesse caso uma criança, ou outra vítima, seja ela maior, isso pode ser considerado apologia ao crime ou apologia ao crime ou ao criminoso? Existe alguma previsão legal para isso? Existe. Apologia ao crime é depois que acontece um crime e as pessoas, é isso mesmo, tem que proceder dessa forma, né? Suponhamos que tenha matado uma pessoa em situação de rua, que a perturbava, xingando ou falando asneiras ali, e mata. E depois alguém noticia e comentários vêm apoiando o criminoso, que tem que ser daquela forma, que o Estado não é suficiente para dar conta daquela situação e tem mesmo que matar. Essa situação, esse elogio ao fato criminoso que é a apologia ao crime ou ao criminoso. Dr. Brian, então só para ficar claro, a gente estava até comentando anteriormente a respeito do bullying, né, que é algo que assola aí nossa sociedade, com relação ao cyberbullying. O que caracteriza o cyberbullying, como que ele é previsto aí na nossa legislação? Olha, é uma forma também de agressão a algum tipo de pessoas, a grupo de pessoas ou até mesmo a uma raça. E essa ofensa não é uma ofensa, não é um post que é feito um dia, né? O post feito um dia pode ter a característica, por exemplo, de uma injúria. É aquele post persistente, invasivo, que incomoda o cidadão de uma forma prolongada. Então, tem a questão da injúria, que é um post, e o cyberbullying, que é aquela questão prolongada, persistente, desmotivada, com o objetivo de atacar psicologicamente, com o objetivo de atacar fisicamente, com o objetivo de atacar financeiramente determinada pessoa ou grupo de pessoas. Se esse tipo de crime é praticado pela internet, a pena ainda assim é majorada. Doutor, como que as plataformas digitais devem responder quando, nesse caso da filha do Roberto Justus, de apenas 5 anos de idade, é vítima de violência virtual? A lei exige a retirada imediata dos conteúdos, e que eu citei a filha do Roberto Justus, mas abro esse leque para todas as crianças, para todas as pessoas ofendidas. E se essa diferença entre a vítima ser uma criança e ser um adulto? Se não for possível que as próprias pessoas retirem aqueles comentários, já que feito no perfil, salvo engano, do Instagram, as redes sociais têm esse dever de fazer essa modulação e não deixar que aconteça. Inclusive, tem sido uma situação bastante discutida recentemente aí no Brasil, se as redes têm essa responsabilidade ou não. Tá certo. Doutor, para a gente poder fechar, desde já agradecendo sempre a disponibilidade do senhor para trazer os esclarecimentos para quem nos acompanha, qual é a recomendação que o senhor traz legalmente para
os pais, as crianças, enfim, as pessoas que cada vez mais estão na internet, cada vez mais estão compartilhando o seu dia a dia nessas mídias? Olha, Matheus, a situação é o seguinte, as pessoas, quando envolvem crianças, têm que ter cautela, porque quando estão colocando ali, estão exibindo para milhares, um número sem fim de pessoas. E dali pode resultar uma sequência de fatos, né, positivos, de comprar aquilo que está se anunciando, como pode ter um efeito negativo como esse, de ter uma crítica severa, até criminosa de alguém, e resultar para a criança realmente uma frustração e um abalo muito grande. É lamentável, eu até comparo, imaginemos que hoje em dia no Brasil não se pode usar droga, o uso de droga não é mais penalizado, a pessoa recebe uma reprimenda, mas não recebe um castigo limitador da sua liberdade quem usa droga. O traficante, sim, né, ele continua sendo um tráfico grande, é um crime hediondo. Nesse caso, a gente pode imaginar que quem propala essas mentiras, quem propala fatos criminosos, quem propala injúrias na internet, é o próprio criminoso. E aquela pessoa que se assiste aquilo no caso, o usuário de droga. Mas não é o usuário de droga, não é a droga, né? É talvez por um defeito moral, de ficar dando assistência àquilo que é ruim, de ficar aplaudindo que aquilo é ruim e repercutindo que é ruim. Então, as pessoas têm, sim, que ter um amadurecimento. Nós estamos em um outro momento e a sociedade, o momento nos convida a um amadurecimento moral maior de não se dar importância ou de não se visitar esses sites propagadores ou esses internautas que diluem esse sentimento maldoso na internet. Até mesmo porque nós já tivemos um caso de uma rede, de um perfil no X, né, antigo Twitter, a Choquei, que acabou levando a uma pessoa à morte. Infelizmente, essa é a realidade de hoje. Dr. Brian, muito obrigado pela participação aqui do senhor. Sempre muito bom tê-lo aqui com a gente para esclarecer tantas dúvidas e levar a informação para quem nos assiste e para quem nos ouve. Espero o senhor em uma próxima oportunidade. Obrigado.